Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se. Respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Dizem que por volta do século II da nossa era, o Dharma, o ensinamento de Buda, corria o risco de se tornar pedra. Na Índia, politicamente fragmentada entre o Império Kushan ao norte e o Reino Satavahana ao sul, os monges recitavam sutras com o fervor de quem protege relíquias. Mas o sentido começava a se perder nas repetições. O budismo Mahayana, o grande veículo, ainda era um movimento minoritário, quase invisível, sussurrado em monastérios mistos, onde a maioria ainda seguia as escolas mais antigas. Foi nesse contexto, em terras do sul da Índia, provavelmente na região de Vidarbha, que nasceu Nagarjuna, um brahmane de mente afiada e de coração inquieto, destinado a se tornar o filósofo mais importante depois do próprio Buda. Um homem que ousou olhar para o próprio vazio do pensamento e descobrir nele a única verdade possível. As biografias, escritas séculos depois por mestres como o chinês Kumarajiva, misturam história e lenda. Descrevem Nagarjuna como alquimista, filósofo e mago. Um homem que, em sua juventude, teria aprendido o segredo da invisibilidade e, junto de amigos, invadido o palácio real para seduzir as damas da corte. Há uma aventura que terminou em tragédia, com os seus amigos mortos e Nagarjuna, o único sobrevivente, confrontado pela futilidade da paixão. Esse choque, diz a lenda, o levou ao caminho do monge. Mas todas as tradições concordam num ponto. Nagarjuna foi aquele que reabriu as portas do meio. Nem eternidade, nem aniquilação, nem ser, nem não ser. Ele foi o segundo Buda. A lenda mais famosa sobre Nagarjuna é uma viagem ao coração do mito. Conta-se que ele descobriu uma passagem secreta que levava diretamente ao reino dos Nagas. Seres serpentinos, divindades das águas. Aqui
a história mergulha mais fundo. Os Nagas não são apenas cobras mitológicas. Na simbologia budista, eles são os guardiões de tesouros profundos, não de ouro, mas de sabedoria. Eles habitam as profundezas do inconsciente, as dimensões ocultas da realidade. E o tesouro que eles guardavam era nada menos que os Sutras da Perfeição da Sabedoria, os Prajnaparamita Sutras. A lenda diz que o próprio Buda os ocultou ali, esperando por uma mente rara, alguém capaz de decifrar o seu significado vertiginoso. A descida de Nagarjuna a esse reino subaquático é a jornada do herói filosófico. Lá embaixo, envolto por águas de cor turquesa e silêncio antigo, ele não apenas recebe os sutras, ele os conquista com a sua profundidade intelectual. Ele estava pronto. Essa história fantástica é um símbolo poderoso. Ela representa a redescoberta de um conhecimento que estava latente. Historicamente, foi na época de Nagarjuna que esses sutras revolucionários começaram a circular mais amplamente. E a lenda diz algo mais. Foi ele, Nagarjuna, o homem que teve a coragem de mergulhar nas profundezas do pensamento. Foi ele quem lhes deu uma base filosófica sólida, trazendo a sabedoria dos Nagas para a luz do dia. Com essa sabedoria resgatada das profundezas, ele formulou a sua tese central: nada possui essência própria. Com essa frase, ele não negava a existência das coisas, mas negava sim a solidez delas, a independência delas. O mundo, ele dizia, é uma dança de dependências. Uma flor, ela existe porque há solo, sol, chuva, olhar e nome. Nada existe por si só. E quando acreditamos que algo é fixo, seja uma ideia, uma emoção, um eu, é quando começamos a sofrer. De volta à superfície, de volta à Índia, Nagarjuna mergulhou na escrita. O seu tratado mais célebre, os versos fundamentais do Caminho do Meio, é a manifestação daquela sabedoria abissal, uma espécie de sequência de paradoxos que desarma a mente. Para fazer isso, ele usava uma ferramenta lógica desconcertante, o tetralema. Ao invés do nosso sim ou não, ele analisava 4 possibilidades: a de que a realidade existe, a de que a realidade não existe, a de que a realidade existe e não existe ao mesmo tempo, e de que a realidade nem existe nem não existe. E, como se já não tivesse complicado o suficiente para o espanto de todos, ele negava todas as 4 possibilidades. A realidade, como uma entidade fixa e independente, simplesmente não podia ser encontrada. Não há essência e nem ausência. Há apenas
relação. Para muitos, ele parecia perigoso, um nihilista elegante. Mas ele mesmo dizia: quem confunde o vazio com o nada, não compreendeu o vazio. O vazio, Sunyata, não é negação, é a ausência de limites, o campo fértil onde tudo pode surgir. E aqui, a filosofia de 2000 anos atrás encontra um eco surpreendente na ciência do século XXI. O físico Carlo Rovelli, um dos grandes pensadores da nossa era, aponta a ressonância imediata entre Nagarjuna e a mecânica quântica. No mundo quântico, uma partícula não tem uma posição definida até que interaja com outra coisa. Não é fantástico? A sua existência é puramente relacional. Assim como Nagarjuna descreveu, as coisas não existem em si mesmas. Elas existem em interdependência. O universo não é feito de coisas, mas de relações, de eventos. Nagarjuna não conhecia a física quântica, mas a sua intuição sobre a natureza da realidade foi tão profunda que atravessou milênios para dialogar com a nossa ciência. Nagarjuna não era um eremita isolado. Ele viveu na corte do rei Gautamiputra da dinastia Satavahana e com ele trocou longas cartas, como a Carta ao Amigo, um dos textos mais humanos do cânone budista. Ele aconselhava o rei sobre ética e poder, dizendo que governar é como segurar uma serpente pelo pescoço. Se a força for demais, ela te morde. Se for de menos, ela te escapa. Mas a sabedoria de Nagarjuna se manifestava de forma ainda mais poderosa em encontros inesperados. Conta-se uma história sobre ele e um ladrão. Se diz que uma rainha devota presenteou Nagarjuna com uma tigela de esmolas de ouro cravejada com diamantes. No caminho de volta para o seu monastério em ruínas, um ladrão o seguiu, cobiçando o tesouro. Nagarjuna percebeu o ladrão e, chegando ao monastério, comeu a sua refeição e, calmamente, jogou a tigela pela janela, exatamente onde o ladrão estava escondido. Chocado, o ladrão entrou e perguntou por quê. E Nagarjuna, serenamente, respondeu: eu joguei essa tigela para que você não precisasse se tornar um ladrão para tê-la. Agora é um presente. O ladrão ficou assim maravilhado. E aí, decidiu que queria algo mais valioso: o segredo da paz interior de Nagarjuna. Assim, o mestre lhe deu uma única instrução: continue o seu ofício, mas o faça com total consciência. Se a consciência vacilar, pare imediatamente. E se diz que o ladrão tentou, viu? E aí descobriu que era impossível. No momento de pegar um objeto, se ele estava consciente, o desejo de roubar desaparecia. Se o desejo surgia, a consciência se ia. Então ele voltou até Nagarjuna de mãos vazias e disse: você arruinou a minha profissão, mas os poucos momentos de consciência que tive
valem mais do que todos os tesouros do reino. E então ele se tornou um dos discípulos de Nagarjuna. Mas Nagarjuna não era apenas filósofo. As biografias tradicionais de Bhuton Rinchen Drup, de Taranath e do próprio Xuanzang afirmam que ele dominava as ciências da alquimia ayurvédica, a Rasayana, a arte de transformar metais e de prolongar a vida. Uau! Não era pouco, hein? Diziam que ele podia transformar ferro em ouro. Não por magia, mas por insight, compreendendo que a mente é o cadinho onde o bruto se torna precioso. E há uma história ainda mais extraordinária, a do elixir de longa vida. Segundo as tradições, Nagarjuna criou medicamentos de longevidade tão poderosos que tanto ele quanto o seu amigo, o rei Satavana, viveram por centenas de anos. Mas, claro, essa dádiva se tornou um fardo. O príncipe, filho do rei, ele ansiava pelo trono e o seu pai simplesmente não morria. Desesperado, ele foi até Nagarjuna. O mestre compreendeu imediatamente. Olhou para o jovem príncipe e disse: "Se eu morrer, seu pai morrerá também, pois nossos destinos estão entrelaçados pelo elixir." E num gesto de compaixão e desapego, Nagarjuna ofereceu a sua própria cabeça. Existem algumas histórias sobre a maneira como ele morreu, e essa é uma delas. Há uma versão da lenda que diz que ele usou uma lâmina de grama kusha, a mesma que havia cortado em uma vida passada, para cortar o seu próprio pescoço, demonstrando o princípio do karma. Nenhuma ação se perde, tudo retorna. Mesmo a vida mais longa é impermanente. Mesmo o sábio mais iluminado, ele está sujeito às leis de causa e efeito. Se conta que os debates de Nagarjuna eram lendários. A sua reputação atraía desafiantes de toda a Índia. Brahmanes eruditos, filósofos rivais, lógicos da escola Nyaya, todos queriam derrotar o homem que afirmava que nada tinha essência. Certa vez, um Brahmane o desafiou publicamente, e aí a multidão se reuniu na praça. O Brahmane, confiante, ergueu uma flor diante de Nagarjuna e perguntou: "Se tudo é vazio, mestre, essa flor, ela existe ou não existe?" Era uma armadilha perfeita. Se Nagarjuna dissesse existe, estaria admitindo a existência inerente. Se dissesse não existe, estaria ali negando o óbvio. Se conta que a multidão toda segurou a respiração. Mas Nagarjuna sorriu e respondeu calmamente: "Se dizes que existe, confundes aparência com essência. Se dizes que não existe, negas o perfume que sentes. Entre um e outro, onde está a verdade?" O Brahmane abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para a flor, tentou formular uma resposta, mas percebeu que qualquer coisa que dissesse cairia na mesma armadilha que havia preparado para Nagarjuna. O silêncio se estendeu e a multidão compreendeu. O silêncio era o verdadeiro argumento. A flor não era nem existente nem
inexistente. Ela era uma teia de relações, um evento transitório, um milagre de interdependência. Nagarjuna não precisou dizer mais nada. O Brahmani se curvou e se retirou. Bom, aqui nós chegamos a um dos aspectos mais fascinantes da vida de Nagarjuna. Ninguém sabe ao certo como foi que ele morreu. E claro, existem múltiplas lendas, cada uma ensinando algo diferente sobre o vazio e sobre a impermanência. Há uma tradição que conta que em seus últimos dias, Nagarjuna foi convidado por um rei invejoso que temia o seu prestígio. E que durante o banquete, o rei o provocou. Mestre, se tudo é vazio, o que é a morte? E Nagarjuna se diz que respondeu que a morte é a forma mais eloquente da impermanência. E então se diz que o rei enfurecido mandou matá-lo, mas que ao cair, Nagarjuna teria dito: não há morte para quem nunca nasceu. E se conta que quando seus discípulos foram recolher o corpo de Nagarjuna, encontraram apenas um espelho vazio, símbolo do ensinamento final. Nada se perde, nada se fixa. O espelho continua refletindo, mesmo quando ninguém olha. E qual dessas histórias é a verdadeira? Talvez nenhuma, talvez todas. O que importa é que cada versão ensina o mesmo princípio. O apego à vida, por mais longa que seja, é sofrimento. E o desapego, mesmo diante da morte, é liberdade. Nagarjuna não deixou um corpo para ser venerado, mas um ensinamento que atravessa o tempo. Nagarjuna é considerado o segundo Buda não porque repetiu os seus ensinamentos, mas porque os salvou da rigidez. Sem ele, quem sabe o budismo talvez tivesse se tornado apenas religião. Com ele, tornou-se novamente filosofia viva, o convite constante à lucidez. A sua visão do vazio ecoou através dos séculos, moldando o budismo tibetano, dando origem aos paradoxos do Zen e, de forma espantosa, ressurgindo nas fronteiras da física moderna. O mestre tibetano Tsongkhapa diz que compreender Nagarjuna é compreender o próprio Buda. Por hoje é só. Assim concluímos mais um capítulo de Mentes Despertas. Que a história deste mestre ecoe não como uma memória distante, mas como um lembrete vivo de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.